É visível ao sul do Japão e da Austrália. O POF, 1980, páginas 23 a 25. Outro agente psicocinético um tanto singular é o jovem inglês Matthew Manning. Suas manifestações psicocinéticas tiveram início em 18 de fevereiro de 1967, quando ele estava com 11 anos de idade. As primeiras manifestações surgiram sob a forma de um poltergeist que durou perto de 5 anos. Os fenômenos principiaram a ser controlados quando, casualmente, Matthew desenvolveu psicografia. Daí em diante, começaram a manifestar-se, pela escrita automática, vários comunicadores, espíritos, que passaram a tornar-se familiares e assíduos visitantes. Entre esses espíritos, destaca-se um personagem do século XVIII, cujo nome é Robert Hebe, descendente de sucessivas gerações de Hebes que outrora viveram na Casa Real. Em um livro devotado a este interessante espírito, que candidamente confessou ter sido o causador dos fenômenos de poltergeist, Matthew esclarece que foi o Hebe quem facilitou o aparecimento de velas acesas e a posição de 500 assinaturas de pessoas já falecidas, nas paredes da casa da família Manning. Quando o pai de Matthew reclamou do pichamento sofrido por sua propriedade, o Hebe simplesmente deu-lhe: "Estas paredes são minhas e esta é a minha casa." Dooley, 1975, páginas 44 a 47. O episódio de Matthew Manning é de especial importância. É uma ânsia bem clara de que, em alguns casos de poltergeist, pode ocorrer ação de espíritos, os quais se aproveitam da energia, ou substância, propiciada pelo epicentro, para provocar os fenômenos de efeitos físicos, nesse caso, o referido poltergeist. A possível intervenção de agentes desencarnados. Estes exemplos permitem-nos reconsiderar as interpretações dos fenômenos paranormais ocorridos entre os povos primitivos. Sem dúvida, a presença do feiticeiro é uma constante que sugere a participação desse último na produção dos fenômenos. Todavia, a crença generalizada entre os povos primitivos, na existência dos espíritos, bem como na intervenção dos mesmos para a produção de tais ocorrências, faz-nos pensar na efetividade de possíveis transcomunicações com os desencarnados, durante esses eventos. Observe-se que há notáveis diferenças na relação entre a intensidade, ou grandeza dos fenômenos, e a repercussão observada no organismo dos presumíveis agentes psicocinéticos. Assim, por exemplo, quando Nina Colagina procura movimentar pequenas massas, usando aparentemente sua própria faculdade psicocinética, ela demonstra intenso dispêndio de energia, assim como ampla exaustão de forças, taquicardia, sudorese, perda de peso corporal, etc. Sua saúde chega a ser afetada. Entretanto, no caso do acionamento de grandes massas, ao longo de trajetórias muito maiores, com duração bem grande, como ocorre com os feiticeiros, ou nos surtos de poltergeist, a repercussão no presumível agente psicocinético costuma ser mínima e, às vezes, imperceptível. Os agentes macropsicocinéticos como colagina, quando atuando presumivelmente por meio de suas próprias faculdades, limitam-se a fenômenos de pequena monta, embora muito significantes se forem comparados com os obtidos nos testes convencionais de laboratório. Porém, no caso dos poltergeists, ou dos movimentos de objetos, provocados pelos feiticeiros das tribos de selvagens, as massas transportadas e suas trajetórias superam enormemente tudo o que se tem observado com aqueles agentes atrás citados. Outro fato relevante é a distância observada entre o agente macropsicocinético e o objeto afetado pela sua energia. Nos casos já mencionados, essa distância é geralmente pequena. O mesmo não acontece com os fenômenos provocados pelos feiticeiros e os verificados nos poltergeists. As distâncias são muito maiores.
Parece-nos lícito supor a existência de algo mais do que a simples ação psicocinética da pessoa-foco, contribuindo para a realização dos referidos fenômenos telecinéticos. Ora, se generalizadamente em todos os lugares e ao longo da história, tais fenômenos vêm suscitando a sistemática crença na intervenção e na comunicação dos espíritos durante semelhantes ocorrências, não seria aconselhável um reexame dessa questão? Talvez a verdade esteja no meio termo. Pode haver fenômenos exclusivamente psicocinéticos, bem como aqueles desencadeados por seres incorpóreos que visam comunicar-se com os encarnados, através da TCI. Categorias de fenômenos telecinéticos. Resumindo as observações feitas anteriormente, proporíamos provisoriamente estabelecer 3 categorias de fenômenos telecinéticos, do grego tele igual ao longe, kinema, movimento. 1. Os psicocinéticos evidenciados mediante testes laboratoriais e revelados apenas à custa de refinados artifícios matemático-estatísticos. Nessas operações são empregados dados de jogar, distribuição de objetos lançados, sempre de maneira invariável, sobre uma superfície plana, desvios de gotas líquidas em queda livre ou controlada, inventado na França, por Bertrand de Cressac, balanças de flexão sensibilíssimas, geradores eletrônicos de números aleatórios, inventados pelo Dr. Helmut Heinrich Leon Schmid, da Mindscience Foundation, etc. Em todos esses experimentos, acredita-se que a ação é devida, exclusivamente, ao agente psicocinético, sem a intervenção de espíritos ou presumíveis outros seres incorpóreos. Entretanto, isto não implica o exato conhecimento do mecanismo da ação psicocinética. Ver, Andrade, 1986, páginas 220 a 245. 2. Os macropsicocinéticos, provocados pelos poderosos agentes metérgicos capazes de ação dinâmica ostensiva e observável diretamente. Necessidade de avaliações matemático-estatísticas. Nesses casos, podem ser obtidas evidências mediante registros mecânicos, elétricos, térmicos, fotográficos, etc. Alguns agentes manifestam visível dispêndio de energia. As ações dinâmicas são de pequena monta, parecendo limitadas pelas possibilidades energéticas do agente psicocinético. 3. Os do tipo poltergeist, considerados por certos parapsicólogos como ainda produzidos exclusivamente pelo epicentro, agente psicocinético ou feiticeiro. De acordo com esta posição reducionista, fenômenos seriam classificáveis como psicocinéticos. No caso dos poltergeists, é usada a sigla RSPK, do inglês, recorrente espontânea ou zookinesis igual psicocinesia recorrente espontânea. Esses fenômenos telecinéticos caracterizam-se pelas seguintes qualidades. A. Podem ser espontâneos, poltergeists, assombrações, etc., geralmente mostram certa inteligência ou intencionalidade comandando as suas ações, executam operações complexas manifestando, algumas delas, rara habilidade e domínio de técnicas paranormais, aportes, parapirogenia, música transcendental, perfumes, criogenia, aparições, transcomunicações por voz direta ou outros meios. B. As ações dinâmicas são de grande porte e não parecem consumir a energia apreciável do suposto agente psicocinético. Entretanto, na maioria das vezes, é imprescindível a presença do agente psicocinético para a manifestação dos fenômenos. Em alguns casos podem assinalar-se 2 ou mais epicentros quase sempre alheios à sua participação nos fenômenos, caso dos poltergeists. Em outras circunstâncias, como ocorre com os feiticeiros das tribos primitivas, xamãs, yogis, etc., o agente tem consciência da sua participação nos fenômenos.
Alguns desses agentes costumam entrar, previamente, em um estado alterado de consciência, a fim de desencadear os fenômenos. C. Ocorrências telecinéticas em que parece haver comunicação direta ou intermediada pelo agente, com presumíveis seres incorpóreos, espíritos, elementais, deuses etc. E nesses casos que podem encontrar-se as evidências de TC. Conclusão. No próximo capítulo daremos alguns exemplos dessas últimas categorias de fenômenos telecinéticos ostensivos ocorridos entre os povos primitivos e citados Ernesto Bosano, 1862 a 1943, eminente metapsiquista italiano, autor de valiosas obras sobre metapsíquica. Seu relatório acerca da bateria eletromagnética de Jonathan Cohn é um dos mais completos na referida obra de Ernesto Bosano. Bosano, 1941. Serão relatados impressionantes casos de fenômenos físicos ocorridos entre os selvagens. Veremos que tais ocorrências paranormais assemelham-se aos fatos observados e estudados pelos cientistas do século XIX durante a fase áurea da psicanálise e da metapsíquica. A diferença não reside na fenomenologia em si, mas sim nos locais em que ela se manifestou. Entre os povos primitivos, os locais dos acontecimentos são as florestas, as cabanas, os terreiros etc. Entre os povos civilizados, são o recesso das salas escuras, as casas mal assombradas, os laboratórios etc. 8. Povos primitivos e a transcomunicação. Nas margens do rio da eternidade, no terceiro plano, as pessoas vivem de modo diferente. Uns ainda estão sentados junto à fogueira do acampamento, como estavam habituados a fazer nos tempos de sua vida terrena. Outros dispõem de modernas salas de congressos e de aparelhos técnicos e mantêm palestras sobre a continuação da vida depois da morte. Outros não sabem ainda que já morreram. Sui Gens Salter, Locherierche, 1992, página 120. Casos de poltergeist entre os povos primitivos. Nos capítulos anteriores chamamos a atenção dos leitores para a probabilidade de haverem ocorrido fenômenos de poltergeist na pré-história. Diante desses fatos insólitos, os homens de Idade da Pedra tê-los-iam interpretado como ação póstuma dos companheiros desencarnados. O resultado foi o culto das pedras, especialmente dos seixos rolados, onde os paleolíticos acreditavam que estivessem alojados os espíritos dos parentes e amigos falecidos. Valemo-nos dos trabalhos do eminente metapsiquista italiano, Ernesto Bosano, que reuniu em uma monografia vários casos de manifestação paranormal entre os povos primitivos. Bosano, 1941. Nessa monografia de Bosano, há o relato de ocorrências de poltergeist entre os povos primitivos. Tais tribos ainda se encontram em nível cultural equivalente ao dos homens pré-históricos. Portanto, parece-nos razoável supor que estes últimos poderiam ter tido as mesmas reações que os atuais povos primitivos, diante das manifestações dos poltergeists. Vamos transcrever alguns exemplos destas últimas categorias de fenômenos físicos ocorridos entre os povos primitivos e citados na referida obra de Ernesto Bosano. O caso que segue foi extraído por Bosano da revista Licht, 1908, página 219. Refere-se a um relato feito pelo Dr. Gestacker, contido em um livro de sua autoria, acerca de suas viagens ao interior da ilha de Java. A chuva de pedras lançadas por mãos invisíveis é um fenômeno igualmente comum, para o qual os nativos da ilha de Java possuem em sua língua uma palavra especial que o designa. O governador da colônia estava sem descendentes, e havia adotado uma menina de 10 anos. Um dia, enquanto a garota passeava pelo jardim, começaram a cair em torno dela pedras que pareciam descer do céu. Ela foi rápida a refugiar-se em casa, e imediatamente esta foi rodeada pelos soldados da guarda, mas a chuva de pedras continuou a cair,
e desta vez no interior da casa, passando evidentemente através do teto. Caíram tantas que se encheram vários cestos. Como se disse, as pedras que pareciam cair do céu eram do tamanho de um limão. Após essas pedras, começaram a surgir frutos de manga fresquíssimos. Foram imediatamente enviados soldados ao redor da árvore do jardim, da qual os frutos estavam sendo extraídos, e descobriram-se os pedúnculos cortados, da extremidade dos quais destilava ainda o suco. Bozano, 1941, página 123. Em seu comentário, Bozano chama a atenção para a similitude desse fenômeno relativamente ao que acontece em outros meios mais civilizados. Provavelmente a garota indígena teria servido como epicentro do poltergeist atrás relatado e ocorrido no início deste século. Além desse caso, Bozano refere-se a muitos outros episódios, aos quais ele denomina fenomeni infestazione. Vamos reproduzir mais um. Trata-se de uma entrevista que o redator do Daily Express fez como Winston, bispo de Zanzibar, o qual havia retornado a Londres, na primavera de 1923, para presidir o Congresso Anglo-Católico. Essa foi uma experiência pessoal presenciada pelo bispo, entre os povos selvagens de Zanzibar. Eu me encontrava em uma choupana construída com barro comprimido. Assim é a construção de todas as casas dos indígenas na minha diocese, e vi grandes pedaços de reboco arrancados violentamente das paredes e lançados para o ar. Como bem se compreende, eu me mantive no alojamento absolutamente escéptico e perplexo. Logo mais, ordenei a todas as pessoas que saíssem da choupana, para depois fazê-la rodear por um cordão de guardas. Apesar disso, grandes pedaços de reboco continuaram a destacar-se violentamente das paredes, e a projetar-se espontaneamente contra o forro do teto. Alguns dentre esses foram arremessados para fora da porta, e um pedaço chegou a acertar-me na cabeça. Então tornei a entrar na choupana, e comecei os exorcismos pronunciando as preces rituais, e as manifestações cessaram imediatamente. A casa foi reparada e nunca mais se repetiram, nela, fenômenos de infestação. Parece-me que, depois de haver assistido a manifestações semelhantes, seria irracional e absurdo continuar a sustentar que não existem espíritos entre nós. Aqui na Inglaterra é possível sustentá-lo, mas em um país como Zanzibar, onde creio na existência dos espíritos, e no qual pode dizer-se que a atmosfera é saturada de tal crença, a coisa é bem diversa. Bozano, 1941, páginas 130 a 131. As ocorrências de poltergeist observadas nessas regiões, naquela ocasião ainda selvagens, são notavelmente semelhantes às registradas atualmente, até mesmo em centros urbanos. Isto vem confirmar, mais uma vez, a tese das manifestações desse gênero, ocorridas também entre os povos pré-históricos e apresentada nos capítulos anteriores. Outro aspecto significativo desses casos de poltergeist é a sistemática correlação entre tais fenômenos e a crença na existência dos espíritos, supostamente causadores dos distúrbios. A própria designação popular dada a semelhantes manifestações paranormais, em épocas mais recentes, poltergeist, tem esta conotação. Lembramos ser uma palavra germânica, cujo significado é espírito barulhento, galhofeiro, desordeiro etc. A moderna interpretação desses fenômenos, por parte de inúmeros parapsicólogos da atualidade, tende a atribuí-los exclusivamente à ação psicocinética de uma pessoa viva presente no local das ocorrências. O referido agente humano, denominado epicentro, provocaria inconscientemente tais fenômenos insólitos. Sem embargo da respeitabilidade e competência dos parapsicólogos adeptos dessa teoria reducionista, a observação de vários casos de poltergeist ocorridos no Brasil sugeriu-nos a possibilidade de participação, também, de agentes incorpóreos em alguns deles. Andrade,
1989. Admitimos a plausibilidade de alguns casos semelhantes aos que investigamos terem ocorrido diversas vezes entre os povos pré-históricos. É possível que, ao longo de tantos anos, uma ou outra TC veio a efetivar-se naqueles poltergeists em que houve a participação de desencarnados. Ainda que tais TCs tenham se dado raramente, elas poderiam ter sido suficientes para desencadear a crença nos espíritos entre os povos pré-históricos. A melhor evidência a favor desta hipótese é a própria crença generalizada nos espíritos, que se observa entre os atuais povos primitivos do mundo todo. E é importante notar, também, que a noção de espírito implica uma abstração e o conceito de um objeto real inteiramente fora dos padrões oferecidos pelo meio ambiente. Tais sutilezas parecem um tanto além da presumível capacidade intelectual dos selvagens. Entretanto, se eles chegaram ao conceito de espírito, provavelmente isso se originou de experiências diretas e concretas, tais como os poltergeists. Vamos prosseguir, examinando outras categorias de ocorrências. Valer-nos-emos, ainda, da obra de Bozano. Manifestações visíveis do duplo astral. Entre os povos primitivos ocorrem fenômenos de manifestação do duplo astral, à semelhança do que tem sido assinalado também aqui no Ocidente, nos países ditos civilizados. Em algumas ocasiões, idênticas ocorrências foram evidenciadas por manifestações luminosas visíveis a várias testemunhas perfeitamente despertas. A respeito desses fenômenos, Bozano transcreve o seguinte episódio publicado nos Proceedings of the Soul's 8th for Physical Research, Vol 14, páginas 343 a 347, pelo médico J. Shepley. O próprio articulista foi uma das testemunhas oculares do ocorrido. Era uma expedição militar da qual tomavam parte o Dr. J. Shepley e um sensitivo da Costa do Ouro, de nome Ferguson, o qual funcionava como intérprete. Eis a narrativa acerca do fenômeno. Enquanto continuávamos a nossa viagem em direção ao interior, algum tempo antes de abandonar a região da floresta, uma tarde fomos colhidos pela noite durante a marcha, e o nosso guia não sabia qual a distância que nos separava da vila a qual estávamos nos dirigindo. Por várias horas marchávamos nas trevas, ao longo de um caminho da floresta, após o que distinguimos através da espessura da folhagem o clarão de uma lanterna que, para nossa surpresa, parecia seguir os nossos passos, acelerando a marcha quando fazíamos o mesmo, e diminuindo a velocidade quando nós a diminuímos. A um dado momento, ela saiu fora da jungla, e apareceu colocada no topo da nossa bandeira. Um dos nossos homens tentou alcançar o portador, mas inutilmente. Entretanto o indígena Ferguson admoestou aquele que o havia feito a não repetir a prova, uma vez que se devia manter imperturbada aquela luz. A impressão em mim deixada pelo fenômeno é aquela de um centro de luz irradiando ao redor de um círculo luminoso, analogamente ao que faria uma lanterna ordinária, embora eu não possa afirmar haver visto a chama de uma lanterna. Se qualquer um de nós se aproximasse demais daquele centro de luz, esse prontamente se descartava de flanco penetrando na floresta, para dali retomar o seu posto diante de nós sobre o caminho. Perseverou no ofício de guia por algumas milhas, e desapareceu subitamente quando chegamos à vila a qual nos dirigíamos. Aquele centro de luz movia-se no ar exatamente como se fosse levado por um homem, embora não se visse nenhum. Pedidas aos indígenas explicações a propósito, fomos informados tratar-se de um duplo, o cá dos antigos egípcios, enviado em nossa ajuda, para guiar-nos à vila. E Bozano, 1941, páginas 231 a 232. Comentando o referido fenômeno, Bozano referiu-se à explicação dos indígenas, dizendo que eles apenas haviam afirmado que se tratava de um duplo, o duplo astral, ou espírito, não esclarecendo se de um vivente ou se de um morto. De qualquer forma,
fica patente que aqueles indígenas tinham uma noção bem clara de que algo pertencente a um ser humano, fosse ele vivo ou morto e que reconheciam como um duplo, os havia ajudado daquela maneira a encontrar o caminho da vila. Sem dúvida, a existência de tais fenômenos entre alguns povos primitivos, como esses da Costa do Ouro, revela que eles conseguem comunicar-se com o plano espiritual. Se o duplo luminoso que guiou a expedição no meio da floresta era o corpo astral exteriorizado de um feiticeiro, a maior razão para crer-se na prática da TC por parte deste, uma vez que ele se mostra capaz de projetar sua própria contraparte espiritual, para fora do corpo físico. O fenômeno relatado pelo Dr. J. Shipley sugere um comportamento inteligente por parte da luz que guiava a expedição. Por conseguinte, o referido duplo era dotado de uma certa consciência. Na hipótese de tratar-se do corpo espiritual de um espírito, ali já estaria configurado uma TC. Se o duplo avistado pertencia a um vivo, feiticeiro, está visto que o referido duplo astral portava certo tipo de consciência. Neste estado, certamente o presumível projetor do seu próprio corpo astral deve ser capaz de uma TC direta com alguns dos seres conscientes habitantes do plano espiritual. Bozano oferece-nos em seu livro um número enorme de casos de transcomunicação, os mais variados e registrados entre os povos primitivos. Vejamos, a seguir, um deles. Cura precedida de TC por manifestações de voz direta. O caso que iremos transcrever é um resumo encontrado no livro de Edward Carrington, The Psychic World, página 222. Este resumo, por sua vez, diz respeito ao relato do bispo anglicano Kalawai em sua obra The Religious System of the Amazulu. Na tribo dos Amalongwa, um garoto foi achacado por graves acessos de convulsão, e os genitores enviaram alguns jovens para consultar uma feiticeira, a qual adivinhava com auxílio dos seus espíritos familiares. Ali chegados, os jovens tomaram lugar na cabana das experiências juntamente com a feiticeira, e após longa espera, fez-se ouvir uma voz que parecia a de um garoto, a qual saía espontaneamente do forro do tecto e enviava saudações aos recém-chegados. Depois disso, outros espíritos se manifestaram de maneira análoga, observando: vocês vieram para obter conselhos sobre qualquer coisa que lhes preocupa. A feiticeira dirigiu-se aos recém-chegados, dizendo: ouviram? Os espíritos dizem que vocês vieram para interrogá-los sobre alguma coisa que lhes preocupa. Se for assim, respondam. Os jovens, querendo sondar o terreno, limitaram-se a observar que isso era verdade. Então os espíritos explicaram que o motivo de sua vinda era da máxima urgência, pois que sobre alguém pairava um presságio maléfico. Os jovens, desejando proceder cautelosamente, perguntaram: qual é o estado da pessoa sobre quem paira esse grave presságio? Foi respondido: é uma criatura muito jovem, entretanto o presságio é de natureza física. Trata-se de um garoto em tenra idade, para quem não é ainda possível utilizar-se do guardião da tribo. Enfim, os espíritos acrescentaram: aqui está, agora nós o vemos. Ele sofre de convulsões. Em seguida descreveram minuciosamente de que modo se desenvolveu o primeiro acesso do mal, o caráter dos acessos, e aquilo que pensavam e temiam os genitores, observando que aquele era o seu único filho, e que os jovens presentes eram seus parentes. Depois, precisando, ajuntou que estes eram seus primos. Todas as informações fornecidas correspondiam à verdade. Depois disso, os espíritos aconselharam os primos do garoto a voltarem para sua casa, a sacrificarem uma cabra branca, a untar o corpo do menino com o fel extraído do animal e a dar-lhe para beber uma poção especial. Os jovens voltaram para sua casa, sacrificaram uma cabra branca, untaram o corpo do garoto com o fel da cabra e lhe ministraram o remédio indicado. Neste ponto, o bispo Kalawai declara:
A feiticeira em questão idia a notável distância do país, e os jovens consultantes não a conheciam absolutamente. Daquele dia em diante cessaram as convulsões do menino e não mais se repetiram. Agora aquele garoto se tornou um rapaz são e robusto. Bozano, 1941, páginas 252 a 253. Conclusão. Acabamos de apresentar algumas amostras de ocorrências paranormais registradas entre povos primitivos, cujo nível cultural, em tais circunstâncias, poderia equiparar-se ao dos povos pré-históricos. E provável que as reações em ambas as culturas tenham sido semelhantes, gerando comportamentos até certo ponto análogos. No próximo capítulo iniciaremos a parte correspondente às comunicação entre os povos históricos. 9. Os egípcios antigos. Que teu nome seja bendito, ó Ra, guardião das portas misteriosas das quais parte uma via para que a balança que levem-se a verdade e a justiça. Olha, eu forço o meu caminho através da terra. Oxalá possa, como um menino, renascer para a vida. Begua, João B. 1964. O Livro dos Mortos dos Egípcios, cap 12, para entrar e sair à vontade. A transcomunicação entre os povos históricos. O fenômeno da transcomunicação através de médiuns, profetas, videntes, ou outras espécies de sensitivos é uma constante que se manifesta em todos os tempos e lugares. Há uma impressionante semelhança concernente à TCM, observada entre os povos mais antigos, e a que pode ser investigada ainda hoje no mundo todo. Variam, obviamente, os métodos de consulta às entidades comunicantes e as denominações dadas a estas últimas, bem como os rituais mágicos ou maneiras empregadas para lograr-se o trânsito sensitivo e obter, assim, a transcomunicação. Em virtude de existir certa uniformidade na transcomunicação, seria fastidioso descer a detalhes excessivamente minuciosos ao se analisarem as diferentes modalidades desses cultos mágicos usados pelas várias culturas. Na essência, o fenômeno é um só, muda apenas a técnica para obtê-lo e dele aproveitar os seus efeitos benéficos. E, às vezes, maléficos. Por isso, permitir-nos-emos focalizar apenas alguns poucos povos da história antiga, apresentando-os como modelos dentre os mais interessantes. Um fato que ressalta ao estudar-se a TC entre os povos, tanto os primitivos quanto os históricos antigos e atuais, é a influência do meio, das crenças e dos mitos predominantes entre eles. O próprio aspecto do ambiente, os costumes, vestuários, habitações, alimentos, tradições, lendas etc. parecem ter forte ação modeladora sobre os padrões da comunicação e da informação transmitida pelas entidades que se manifestam. Assim, a descrição das regiões do além e das atividades dos desencarnados varia de acordo com o aspecto e demais características do ambiente que formam o contorno sociocultural dos indivíduos vivos de uma determinada etnia, como os costumes, as paisagens, as cidades etc. Esse fenômeno tem sido explicado como sendo o resultado das propriedades psicoplásmicas da matéria astral. Isso significa que a substância constituinte dos objetos do mundo astral é suscetível de sofrer a ação modeladora do pensamento. Desse modo, o aspecto do ambiente, bem como a forma dos seres, das vestimentas, das habitações, das paisagens e de inúmeros outros detalhes existenciais que caracterizam as descrições das regiões do astral, mostram que elas parecem refletir a influência modeladora do pensamento dos desencarnados que habitam ou governam as referidas zonas do plano astral. Andrade, 1986, páginas 247 a 263. Poderíamos dizer, também, que a recíproca, relativa ao nosso contorno ambiental aqui no plano material, é válida. Pois nós forjamos o aspecto dos lugares em que habitamos,
refletindo nos edifícios, nas paisagens urbanas, rurais e circunjacentes, as nossas criações mentais. Talvez possamos repetir a afirmativa dos ocultistas, simbolizada na estrela de 6 pontas formada por 2 triângulos entrelaçados e contrapostos. O que se encontra embaixo é semelhante ao que existe em cima. Assim como conseguimos modelar a matéria física, agindo sobre ela graças ao nosso dinamismo psicofísico, do mesmo modo conseguimos atuar sobre a matéria astral, ou matéria psi, à custa do dinamopsiquismo inconsciente próprio da nossa contraparte espiritual. Vamos iniciar nossa rápida revista, pelo Egito Antigo. O Egito Antigo. Quando se estudam as religiões egípcias, tem-se uma surpresa ao verificar a multiplicidade e variedade dos deuses que compõem o seu panteão. Nada menos de 30 deuses principais formam o grupo dos mais importantes. Entretanto, um número considerável de outras divindades completa o imenso quadro do panteão egípcio. Essa multiplicidade e variedade de deuses, observadas nas religiões egípcias, são em grande parte explicáveis pela extensão do tempo contado por sua longa história, a qual remonta a mais de 3 milênios antes da era cristã. Outro aspecto notável, concernente ao comportamento do povo egípcio primitivo, é a sua intensa religiosidade e constante preocupação com a morte, com os cadáveres e com a sorte dos desencarnados após o decesso. Comparando-se com o observado atualmente, nas culturas em que a transcomunicação entre os vivos e os desencarnados é praticada corretamente, pode justificar-se também a presença concomitante de intenso cultivo da magia entre os egípcios antigos. Esta era outra característica notável daquele povo. Uma das mais importantes heranças escritas deixadas pelos egípcios daquela época é o denominado Livro dos Mortos. Sua origem e autorias são ainda desconhecidas e devem remontar aos primitivos albores da civilização egípcia. Inicialmente, o conteúdo desse documento histórico devia ter se constituído de preces a favor do morto, dirigidas à divindade local e destinadas a assegurar àquele uma situação favorável no além. Posteriormente, essas exortações foram sendo ampliadas com adições complementares e tornaram-se tão extensas que os sacerdotes resolveram redigi-las por escrito. De acordo com uma tradição corrente no Egito, no ano 2500 AC, devemos supor que sua forma atual teve origem ao tempo da dinastia Lahaia, 1958, páginas 20xx. O quinto rei de dinastia foi Zepti, o qual reinou há cerca de 4.350 anos. Spence, 1974, página 77, vê-se, por esses dados cronológicos, como é antiga a forma escrita do Livro dos Mortos dos egípcios. Essa antiguidade do referido documento permite-nos, igualmente, fazer uma ideia acerca das primitivas experiências de ter-se ocorridas entre os povos pré-históricos, às quais já nos referimos anteriormente. Os egípcios acreditavam que o Ka, o duplo de uma pessoa, depois da morte, passava a vagar nas proximidades do cadáver. Segundo eles, o ser humano é constituído dos seguintes componentes: o corpo físico, que era denominado de Jeitokat. Com a morte, este parece desdobrar-se em 2 componentes: o despojo material de carne, comparável a um pedaço de madeira, que fica no sarcófago, e uma outra parcela, o chute, que por muito tempo foi considerado como sendo o cadáver, mas que bem poderia ser apenas uma espécie de projeção invisível do corpo, a qual, após a morte, passa a morar no duat do corpo. Depende também a sombra Kabit que, não se sabe por que, tem sido considerada a sede da hereditariedade e do instinto. Bernard, 1976, páginas 234 a 235. Além desses componentes ligados ao soma, há os espirituais mais ou menos independentes do corpo material. Eles. Em primeiro lugar, o Ba, este,
Após a morte, tem a particularidade de aparecer sob as diversas formas que o defunto desejar mostrar-se, e em qualquer lugar que lhe aprouver. O Ba pode voltar a animar o cadáver, fazendo-o ressuscitar, pois o elemento que mais se aproxima do que, vulgarmente, se conhece por alma. No Novo Império, os egípcios representavam-no por um pássaro com cabeça humana. Entretanto, a sua equivalência à alma humana não parece corresponder exatamente ao significado atribuído pelos egípcios ao Ba. Agora, vem um outro componente um tanto dúbio, porquanto sua posse é atribuída apenas aos reis e a determinadas pessoas especiais, quando ainda em vida. E um princípio capaz de conferir ao desencarnado certa sorte de iluminação ou glorificação. Trata-se do Ak. Finalmente, temos o Ka, ao qual já nos referimos logo no início. Atribui-se, ao Ka, uma forma semelhante ao corpo físico. Ao mesmo tempo que o homem vivo, o Ka contém o princípio da vida imanente e indestrutível. Depois da morte, o Ka encontrará um suporte outro, que não o corpo físico. Seu novo receptáculo será a estátua funerária denominada correntemente estátua de Ka, cujo papel no culto funerário é considerado importante. Des Roches Nobilecourt, 1947, página 303. Essas subdivisões propostas pelos egípcios antigos indicam que eles não só acreditavam na existência de uma individualidade espiritual fazendo parte do ser humano, como deviam ter conhecimentos mais profundos acerca dessa outra fração nematerial, que sobrevive após a morte. Esse fato implica a prática da TCE com as inteligências incorpóreas, das quais os sacerdotes ou outros observadores teriam recebido informações minuciosas a respeito da natureza espiritual da criatura humana. Há muitas evidências de que os egípcios conheciam profundamente as leis que governam as atividades do espírito após a morte, inclusive o fenômeno da reencarnação. Um desses indícios foi a introdução da doutrina do renascimento, no Ocidente, que se atribui a Pitágoras. Este, após haver absorvido, entre os 18 e 20 anos de idade, os ensinamentos de Hermódamas de Samos, de Ferecides de Círios, de Tales e Anacimandro de Mileto, conseguiu viajar para o Egito, onde aprendeu dos sacerdotes de Mênfis os seus profundos conhecimentos acerca das leis do espírito, entre elas a da reencarnação. Ao regressar à Grécia, Pitágoras transmitiu aos seus discípulos, na cidade de Crotona, os ensinamentos aprendidos no Egito. Os cânones dos dois primeiros reis da 20ª dinastia têm significados claramente relacionados com a reencarnação. Aqui estão eles. Amoniat significa aquele que repete os nascimentos. Sensuzerte significa aquele cujos nascimentos vive. Na 19ª dinastia, o Cânone de Setequi I era o repetidor de nascimentos, Murray, 1949, páginas 210 a 211. Pensamos serem suficientes esses poucos exemplos, para ter-se como bem provável prática da TC entre os egípcios antigos. Mas, na Grécia, vamos também encontrar evidências de TC, cuja técnica se deve, em parte, à influência egípcia. Conclusão. De um modo geral, as práticas religiosas instituídas parecem ter uma origem comum, seguida de uma fase evolutiva própria provavelmente resultante de fatores outros. A origem comum é invariavelmente a transcomunicação entre o morto e o vivo, entre os espíritos e os médiuns acompanhados de seus adeptos e auxiliares. Posteriormente, o pequeno grupo inicial de transcomunicadores evolui para uma classe especial. Quando a comunidade a que pertencem os transcomunicadores se torna grande e se constitui em nação ou povo, a classe de transcomunicadores se transforma em corpo sacerdotal. Na segunda fase, as modificações dos cultos iniciais chegam a tal ponto, que dificilmente conseguem distinguir-se as suas origens simples oriundas do fenômeno preliminar básico que é a transcomunicação.
Entretanto, no caso dos povos ou nações, a transcomunicação volta a surgir no seio das classes pobres. Tais práticas costumam tornar-se combatidas pelos corpos sacerdotais instituídos e, geralmente, aliados aos governantes e seus pares políticos dominantes. Como a transcomunicação pode servir tanto para o bem quanto para o mal, é normal surgir daí o que se chama genericamente de magia. Tem-se, então, a magia branca e a magia negra. No Egito Antigo, a prática da magia era muito frequente. Da mesma forma, a transcomunicação havia alcançado o emprego de instrumentos, o que é comprovado pelo fato de Pitágoras ter introduzido, na Grécia Antiga, a técnica de consulta aos espíritos, por meio de uma espécie de ouija, conforme veremos mais adiante, quando examinarmos as ocorrências de ter-se entre o povo grego. Grécia e Roma Antigas, China e Japão. Os chineses são implícitos crentes em demônios que eles imaginam rodeá-los por todos os lados. Disponibles, oficiais. Ingleses, missionários americanos, mandarins e muitos dos literatos chineses, confucionistas, taoístas e crentes budistas. Igualmente, declaram que o espiritismo é várias formas, e sob algum nome é a crença quase universal da China. Ela é geralmente denominada culto ancestral. Spence, 1974, páginas 100. A Grécia Antiga. Como os egípcios, os gregos também possuíam, em seu panteão, um número enorme de deidades. Até os rios, os meteoros, o mar etc. eram representados por divindades. Entretanto, o que evidencia muito, a prática da TC pelo povo grego primitivo são os oráculos. Os oráculos constituíram a marca característica da Grécia Antiga e achavam-se disseminados por todo o país. De origem bem remota, eles preenchiam importante função social e religiosa naqueles tempos. Tanto cidadãos comuns, como os próprios soberanos e pessoas de posição relevante, da Grécia e mesmo de outros países, corriam pressurosos a consultar os oráculos. O objetivo era obter orientação para seus problemas, conhecer acontecimentos futuros, conseguir a ajuda e os favores dos deuses para a solução das dificuldades cotidianas. A adivinhação, a profecia e o auxílio eram, portanto, a finalidade fundamental dos oráculos e, durante vários séculos, funcionaram eficientemente em benefício da população. Um corpo de sacerdotes, sacerdotisas e pitonisas exercia as funções de atendimento à numerosa clientela. As pitonisas ou pítias eram, mais propriamente, as sacerdotisas do oráculo de Delfos, consagrado ao deus Apolo. Este oráculo situava-se nas vertentes sulinas do Monte Parnaso. Apolo era também cognominado Pítio, por haver matado a serpente Piton que perseguira sua mãe Latona. A serpente depois de morta foi esfolada, e sua pele serviu para cobrir a trípode sobre a qual se sentava a pitonisa de Delfos. Delfos era o mais famoso dos oráculos, porém o mais antigo estava situado em Dodona. Este fora dedicado a Zeus, deus Júpiter. Em Epidauro, o deus da medicina, Asclépio, Esculápio, atendia aos enfermos, através de seus sacerdotes. No oráculo situado na Beócia, quem atendia aos peregrinos era um herói semideus, Trofônio. Os consulentes submetiam-se, antes, a longo ritual preparatório. Havia, além desses considerados os principais, um número muito grande de outros oráculos espalhados por todo o país. As sacerdotisas eram empregadas sobretudo para a obtenção das comunicações do oráculo. Por exemplo, em Delfos, a Pítia, ou pitonisa, sentava-se sobre um banco de 3 pernas, daí o nome trípode. Essa peça localizava-se no interior do templo, onde havia uma sala construída ao redor de uma fenda existente no solo pétreo. Dessa fenda, emanava um vapor frio e estonteante, capaz de provocar delírios. Ao que parece,
Essas emanações facilitavam o transe da pitonisa, obtendo-se, desse modo, o que poderia chamar-se de uma TCM. Nos primeiros tempos, em Delfos, não havia sacerdotisa intermediária. Os próprios consulentes colocavam-se sobre a fenda de onde emergia o vapor. Logo sentiam os seus efeitos atordoantes e passavam a perceber diretamente as orientações do suposto deus Apolo. Pelo que se conhece atualmente acerca de tais fenômenos, poderia ocorrer uma transcomunicação direta, TCD, obtida graças a um estado alterado de consciência, e aqui, da mesma forma, essa interpretação poderia ser aplicável apenas a alguns casos especiais, não se excluindo a eventualidade de alucinações auditivas, delírios etc. perfeitamente normais. Mais tarde, começaram a valer-se das pitonisas, provavelmente, sensitivas capazes de obter melhores T6. As consultas ao Deus eram precedidas por rituais de purificação e sacrifícios a fim de se verificar se a ocasião era favorável. A Pitya, após tomar alguns goles de água da fonte castalha e mascar folhas de louro, sentava-se na trípode. Envolvida pelos vapores emergidos da fenda, ela entrava em transe e aí, então, ocorria a TCM, acreditava-se que o Deus falava por seu intermédio. Um sacerdote registrava as palavras da pitonisa e as interpretava para os consulentes, pois nem sempre as comunicações eram feitas em linguagem direta, e sim por meio de metáforas. Além dos sacerdotes e sacerdotisas, existiam também as sibilas, mulheres dotadas do dom da profecia. Provavelmente tratava-se de pessoas dotadas de alto grau de precognição. Nesse caso, raramente poderiam enquadrar-se como intermediárias em um fenômeno autêntico de TCM, embora tal fato pudesse eventualmente ocorrer. Pitágoras, aproximadamente 540 c, ao regressar do Egito, trouxe a técnica da TCI por meio da mesa girante. Ele e seu discípulo Filolaus usavam uma prancheta dotada de rodízios nos pés denominada mesa mística, com a qual consultavam seres espirituais. Tendo sido iniciado pelos sacerdotes egípcios, Pitágoras não só conhecia a lei da reencarnação, como devia praticar a TCI com os espíritos. Fodor, 1974, página 270. Roma Antiga. Roma sofreu forte influência cultural e religiosa da Grécia. Não iremos descer a detalhes minuciosos, para não fugirmos demais do nosso objetivo. Mencionaremos apenas os dois exemplos seguintes de TCI, também usados nos primeiros séculos da era cristã. Quintus Septimius Florens Tertulianus igual 160 a 230 AD, teólogo e doutor da Igreja nascido em Cartago, consultava o mundo espiritual usando o processo da mesa girante. Fodor, 1974, página 364. Ammianus Marcellinus, aproximadamente 330 a 400 AD, nasceu em Antioquia. Na obra Rerum Gestarum, livro 29, capítulo I, referia-se à mensa divinatoriae. Esta consistia em um anel suspenso por um fio sobre uma mesa contendo em seu tampo as letras do alfabeto desenhadas em círculo. Em suas oscilações, o anel apontava as letras, formando palavras. O conde Cesar Baldi de Vesme referiu-se ao fato citado acima e acrescentou que dois filósofos e teórgos gregos tentaram saber o que sucederia a Valens, 328 a 378 AD, imperador do Oriente. Para tal fim, eles usaram a mensa divinatoriae. Por essa razão, foram julgados e condenados pelas autoridades. Vesme, 1928, e, páginas 352 a 355, e, Wantuil, 1959. Página 43, nota 24. A magia era amplamente praticada pelo povo romano antigo.
De um modo geral, as práticas mágicas estão relacionadas com a TC. Além do culto oficial dos deuses, entre a massa popular praticava-se comumente a busca de auxílio dos espíritos, aos quais eram propiciadas diversas ofertas em troca de proteção e benefícios. Spence, 1974, páginas 337 a 338. De acordo com a experiência que temos atualmente, devido à intimidade com os diferentes cultos e práticas baseados no intercâmbio com os desencarnados, podemos ter como certa a existência da TC entre o povo romano. Conforme vimos pelos dois exemplos fornecidos inicialmente, a TC continuava a ser praticada até mesmo no início da era cristã. O intercâmbio entre os vivos e os desencarnados é uma constante que iremos observar em todos os tempos e lugares, sejam quais forem a nacionalidade, o credo religioso oficial, os costumes e o sistema político dos povos. A TC sempre foi, é, e será praticada pelos povos, sob a forma de magia e crenças populares, à margem dos credos oficiais ou formas de domínio governamental. A razão desse fato é a eventual manifestação ostensiva das funções paranormais, propiciando as diversas formas de mediunidade e consequente comunicação com os espíritos. Vamos exemplificar, apresentando resumidamente as evidências de TC praticada entre alguns povos antigos do Oriente. China. As práticas espiríticas, conhecidas sob várias denominações, acham-se amplamente difundidas entre o povo chinês. São genericamente conhecidas como o culto dos ancestrais. Spence, 1974, páginas 100. Há cerca de 4.000 anos os chineses já usavam consultar os espíritos, empregando um aparelho rudimentar denominado shite. Esse instrumento consiste em uma forquilha de madeira, feita de um galho de árvore. A haste principal serve para nela fixar-se um estilete ou um pequeno pincel embebido em tinta. As outras duas ramificações são para serem seguradas por uma das mãos das duas pessoas que manejam o shite. Durante a operação, a ponta da haste principal deve deslizar sobre uma espécie de canaleta coberta por uma camada de areia fina e bem alisada por cima. Em outra modalidade, quando é um pincel com tinta que está preso à haste, usa-se uma longa tira de papel em branco em lugar da canaleta com areia, sobre a qual deslizará o pincel. As duas pessoas que seguram nas pontas da forquilha concentram-se e, aparentemente dirigidas por uma entidade, fazem deslizar o shite sobre a areia ou sobre a tira de papel. Durante o processo atrás descrito, a haste livre irá desenhar caracteres chineses sobre a areia ou papel, transmitindo mensagens escritas. O funcionamento do shite fez lembrar o sistema de TCI obtido por meio da prancheta, ou ouija, e suas modalidades. Na obra de Lewis Spence, há vários trechos escritos por especialistas, acerca das práticas de TC com os espíritos, bem como descrições de métodos usados tradicionalmente para tratar de casos de obsessão espiritual. Vamos transcrever uma dessas citações. Volumes podem ser escritos sobre os deuses, gênios e espíritos familiares supostos estarem continuamente em comunicação com esse povo, escreve o Dr. John L. Nevius, em seus trabalhos, China, e os chineses. O chinês possui um enorme número de livros sobre este assunto, entre os mais notáveis dos quais está o Liao Shaxi, um vasto trabalho de 16 volumes. Tusen significa um espírito no corpo, e existe uma classe de espíritos familiares supostos habitarem nos corpos de certos chineses que se tornam os médiums de comunicação com o mundo invisível. Os indivíduos considerados possuídos por esses espíritos são visitados por multidões, particularmente aqueles que recentemente perderam parentes por morte, e desejam conversar com eles. Notáveis descobertas e revelações acreditam ter se feito pelos movimentos involuntários de um lápis de bambu, e através de um método semelhante. Alguns afirmam enxergar no escuro.
Pessoas que se consideram dotadas de inteligência superior são crentes firmes nestes e em outros modos de consultar os espíritos. Spence, 1974, página 101.